legal, eu vou acreditar nesse Deus. Mas se a palavra não entrar no coração dessa pessoa, então ela não tem o benefício do conhecimento da palavra. A gente tem um exemplo que é Cornélio, lá em Atos, né? Cornélio é um homem, ele é temente a Deus. Se você ler o texto, vai falar que ele é um homem que ele temia a Deus. E ele não era judeu, ele era romano. E um centurião romano. É um homem que tinha uma condições de vida legal. Ele é um classe média, vamos dizer assim. Então ele não se importava, vamos dizer assim, com a zombaria, né? Que o pessoal, talvez os romanos que têm uma outra crença, é o politeísmo, né? Eles acreditam em vários deuses e tal, poderiam talvez estar ali tratando Cornélio como uma pessoa sem inteligência, né? Vamos dizer assim. Mas não, Cornélio é um homem temente a Deus, ele ajuda os pobres, ajuda inclusive judeus, e ele acredita em Deus, mas isso só não é suficiente. A gente teve discussões sobre, nós cremos que Deus realiza todas as coisas nos seus filhos, e não há nada que o homem possa fazer para alcançar a salvação. Mas há coisas que Deus deixou escrito na Bíblia que o cristão deve fazer, como crer, se arrepender, seguir a Cristo, negar-se a si mesmo. Há uma série de coisas que estão escritas nos evangelhos que cabe a nós. Mas sabemos também que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la. Ou seja, é Deus que começa a sua boa obra em nossas vidas, Ele que vai nos dando condições e capacitação para cumprir cada um desses passos necessários para a salvação. Aonde a gente sabe que isso é verdade? Aonde nós temos essas informações? Na revelação especial, que é o que Deus deixou escrito na palavra. Então, ter esse benefício do conhecimento da palavra é essencial. Ser um cristão apenas como Cornélio antes da visita de Pedro é algo que não é suficiente. E por que então nós vemos isso? Porque Deus manda um anjo falar com Cornélio e o próprio Deus trata com Pedro. Esse encontro precisa acontecer. Esse evangelho precisa chegar ao coração, à casa de Cornélio. E então, movido pela ação de Deus, pelo plano de Deus, esse encontro acontece. Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho, prega Cristo. Ali a manifestação do Espírito Santo, há arrependimento, há realmente uma confissão de fé, não só de Cornélio, mas como da sua casa, e ali nasce uma igreja. Então, precisamos ter o benefício do conhecimento da palavra de Deus. Essas pessoas que não têm o benefício do conhecimento, elas não vivem sobre a autoridade da palavra de Deus. E conforme a gente for discorrendo aqui esse estudo, a gente vai ver como é importante nós viver sobre a autoridade da Bíblia. Porque grande parte, ou grande maioria das igrejas, elas vivem sobre a autoridade de um pastor, de um líder. E o que ele fala, como na igreja católica, por exemplo, funciona assim. O que o Papa diz é que é validado não só nas igrejas, como nos países que são submetidos a uma liderança católica. No passado nós vimos que isso trouxe grandes problemas, não só para a humanidade como um todo, mas principalmente para as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Por que nós temos que viver sobre a autoridade da Bíblia? Porque ela não muda. Ela vai ser sempre centrada na vontade de Deus. Deus revelou e inspirou homens para escrever coisas santas, para que a sua igreja fosse santa e para que a sua igreja andasse no caminho que Ele quer que ela ande. Quando a igreja ou as pessoas andam sob a liderança de um pastor ou de um líder, elas vão seguir ali então a mente, a maneira de pensar daquele homem, daquela pessoa. Ou quando as igrejas, as pessoas andam sob a liderança de uma denominação à parte da Bíblia, então, mesmo que se diga bíblica,
mas está seguindo ali doutrinas de homens, então vão ser direcionados para se afastar de Deus. E quando nós seguimos sob a autoridade da Bíblia, nós somos direcionados corretamente para o alvo, que é Cristo. E nesse terceiro ponto aqui, ou quarto, não oram baseado no que a Bíblia ensina. E eu tenho falado isso para os irmãos aqui, principalmente na reunião de oração. Creio que é um tempo já que eu não tenho mais comentado isso, porque eu estou sentindo uma maturidade no pedido dos irmãos, quando fazem pedido de oração e quando fazem a oração. Mas orar segundo a orientação da Bíblia é orar como o Senhor Jesus orou. Primeiramente engrandecemos a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente vai primeiramente engrandecer a Deus na nossa oração. E nós vamos então focar em orar em favor da igreja de Deus. Nós vamos focar em orar pela nossa vida espiritual. Nós vamos focar então em coisas que são pertinentes ao reino de Deus. Mas, quando a igreja não está firme e embasada na Bíblia, as orações geralmente são voltadas para as coisas deste mundo. A concupiscência da carne. Olha como é absurdo. A Bíblia condena a concupiscência da carne, que são os desejos carnais, e isso está atingindo várias áreas, na área sentimental, na área financeira, até mesmo na saúde, dependendo um pouco da situação. Não que seja errado orar pelos enfermos, mas o foco principal não é esse mundo, o foco principal é o nosso reino celestial, conforme nós cantamos aqui nesse hino, Vamos trabalhar, mas para lembrar que o nosso reino é o reino celestial, não esse mundo. Então, até mesmo na nossa oração, ou diria talvez até principalmente na nossa oração, o conhecimento da palavra, ele é essencial. Então, a pregação expositiva é uma das marcas, é a marca mais importante do que as outras marcas, porque todas as outras marcas, elas vão derivar disso. Então, vamos entender que pregação expositiva é o alicerce da igreja. Tá? Claro, é Cristo, mas a palavra está ligada a Cristo. E sobre essa palavra, sobre o que ele nos ensina, é que a igreja precisa ser erguida, que as outras marcas, então, vão ser apresentadas. Não há na palavra uma clara indicação de que tem que ser de um jeito ou de outro, mas sim a afirmação que tem que ser fiel àquilo que está claramente escrito. A gente vai ter N situações em que a Bíblia não vai tratar de algumas questões que são questões contemporâneas, sobre cultura, enfim, N situações. E aí ela não vai dizer exatamente, como que, se vamos falar sobre roupa, comportamento do cristão, que tipo de roupa que ele veste em determinados ambientes, a Bíblia não vai tratar qual que é a medida dos shorts ou da roupa de banho que o cristão deve usar na praia ou num clube, numa piscina. A Bíblia não vai tratar isso, mas o ponto que a igreja tem que estar preocupada é que nós devemos ser fiel àquilo que está claramente escrito. É muito comum em igrejas ficarem se prendendo a questões que claramente são pessoas que, se a pessoa ela não procura se portar ou se vestir de uma forma que não escandalize a igreja, se ela não se preocupa com isso, é porque ela ainda está meio fraca no conhecimento da palavra. Uma pessoa que já conhece bastante a palavra, ela evita o máximo trazer escândalo para a igreja. Ela evita isso, isso é uma coisa natural. Não precisa um pastor proibir essa pessoa, não precisa uma igreja ficar colocando regras sobre isso. A igreja está preocupada, então, em trabalhar aquilo que a Bíblia traz com clareza. Ela vai procurar ouvir isso e ser fiel a isso. Então, tem aqui citado irmãos teólogos e pastores que eles tinham diferentes estilos, mas eles eram fiéis à Bíblia. Nem sempre Spurgeon, Calvino e Lloyd Jones
eles pregavam expositivamente. Às vezes eles tinham pregações que eram, sim, tópicas, né? Que eram por tópicos, mas eram homens que eles não faziam outra coisa na vida a não ser estudar a Bíblia, e eram dedicados a isso. Alguns dizem então que, se não me engano, Spurgeon disse que se cortassem ele, ele não ia sangrar sangue, ele ia sangrar versos bíblicos, de tanto que ele lia a Bíblia, né? A gente é realmente um homem de Deus, mas nos dias de hoje, nos dias atuais, com a propagação aí de um falso evangelho, a gente precisa sim ter uma preocupação em centrar todo o ensino, toda a regra, toda a doutrina, centrar fortemente na Bíblia, e a pregação expositiva vai nos trazer essa firmeza, esse reforço, essa estrutura firme para que a igreja possa crescer. Então, pregação tópica é aquela pregação que é por assunto, conhecida também como pregação temática. É Natal. Vamos pregar sobre o quê? Nascimento de Jesus. Aí o sujeito vai lá, pega um texto de Isaías, né? Eis que a virgem vai engravidar e vai conceber um menino e tal. Pega o texto, lê aquilo ali, fecha a Bíblia e começa a viajar na maionese, como a gente costuma falar. Começa a inventar um monte de coisas que a Bíblia não está dizendo. E aí isso vai trazer problemas para dentro da igreja, como ver o menino Jesus com uma criança pobre e coitada, que está sofrendo já desde o nascimento, e que coisas que a Bíblia não vai dizer. Se nós estudarmos com afinco, José era um homem trabalhador, Maria era uma mulher séria, ela aceita prontamente a mensagem de Deus, e eles viajaram para o Egito por necessidade, né, para fugir do infanticídio promovido por Acabe e tal, mas eles vão lá para Jerusalém para cumprir ali com o dever judeu deles, e a cidade está cheia, não tem mais lugar para ninguém, por isso então ele vai para a estrebaria, né, o lugar onde os animais se alimentam. Mas o foco da vinda de Cristo não é esse, de você ficar ali penalizado com o menino Jesus. Mas o foco do Evangelho, por exemplo, nesse caso, é você entender ali toda a ação de Deus por trás desse cenário, o pano de fundo. Deus está coordenando cada coisa, Ele predeterminou cada situação, porque Jesus precisou sair da sua cidade para ir para o Egito, porque ele precisou voltar, e porque não havia um lugar para eles ficarem. Todas essas coisas, os discípulos nos falam lá na frente, que isso foi coordenado por Deus, não foi um acaso, né? Então a gente tem que focar então, no que a Bíblia realmente diz. E quando nós fazemos pregações expositivas, nós pegaríamos o texto de Isaías todo, faríamos uma análise, buscaríamos no Novo Testamento o que ele diz que conversa com o Velho Testamento, com Isaías, o que ali os escritores dos evangelhos falam, que conversa com o que Isaías diz. Então a gente vai ter uma ideia clara do que realmente nós temos que saber sobre o nascimento de Jesus, não aquilo que está na cabeça do sujeito, da pessoa que está lá no púlpito pregando. A gente vai assistir lá o filme do Mel Gibson, lá, né, A Paixão de Cristo, é um negócio assustador, eu até achei muito bem feito aquele filme, mas há um perigo ali de você olhar para Jesus como um coitadinho. E se nós vemos as mulheres que estavam chorando por Jesus, o Senhor Jesus passa por elas e fala assim: vocês não deveriam estar chorando por minha causa, mas vocês deveriam sim chorar por vocês. Vocês são miseráveis, vocês precisam de salvação, não eu. Eu sou um herói, eu vim salvar vocês. Eu estou aqui nessa situação porque eu quero, eu estou entregando a minha vida. Olha como muda o panorama. Não é Jesus o coitadinho, Jesus a vítima, é Jesus o herói.
é a decisão dele em obediência ao Pai. A coisa é muito diferente. Então a gente precisa estar atento nessas pregações tópicas, porque elas vão trabalhar muito o pensamento humano e vão abafar o que realmente Deus trouxe para nós. A mente de Deus vai ser abafada por pensamentos humanos. Então, pregação por assunto é escolhido pelo pregador. Então, seja Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, ele sai escolhendo qual que é o tema, dependendo de acordo com a data, e ele busca na Bíblia textos que comprovam a sua veracidade. Ele combina textos com o assunto que ele vai pregar. Então, ele quer pregar sobre o amor, ele vai lá, então, em textos bíblicos que falam sobre o amor. E aí nós vamos saber, então, pela Bíblia, que não existe apenas um tipo de amor, mas que existem pelo menos 3. E nós temos que saber diferenciar isso. O amor do pai pelo filho, o amor do marido pela sua esposa e o amor de Deus. Né? São coisas diferentes que a gente precisa, então, entender. Mas, de repente, ele pega um texto que está falando do amor fraterno, e aí ele quer atribuir isso ao amor de Deus. Ele quer fundir essas duas coisas, e aí ele arruma problema, porque ele vai ter que viajar pelo que a sua mente entende que é aquilo. Então, ele vai buscando texto aqui, texto ali, texto aqui, texto ali, e sai misturando as coisas. Eles simplesmente ignoram textos que falam de um Deus que se ira, um Deus que vai condenar pessoas ao inferno, um Deus que vai olhar para pessoas que eram religiosas e achavam que estavam servindo a Deus, como ele fez com Paulo. Esse Paulo foi agraciado por Deus, porque ele tem um encontro com Jesus, e ele fala assim: por que você está me perseguindo, Paulo? Mas Paulo não achava que estava perseguindo Jesus, porque estava perseguindo Deus. Paulo achava que ele estava perseguindo uma seita. Então, vai ter esse confronto. Quisera eu, ou pelo menos todos aqueles que se dizem cristãos e que vivem uma vida religiosa, que tenham esse confronto como Paulo teve, como muitos de nós aqui tivemos, antes da volta de Cristo. Porque o confronto após a volta de Cristo vai ser aquele assim: olha, afastem-se de mim, vocês que não fizeram a vontade do meu Pai, que não guardaram os meus mandamentos. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos, participamos da ceia, fizemos uma série de coisas aqui. Afastem-se de mim, não conheço vocês. Então a gente precisa realmente ter contato com a palavra para termos contato com Deus, contato com Cristo. Então sermos de fato amigos, conhecidos de Cristo, porque nós meditamos na sua palavra. Então, nós não nos chocaremos quando nos encontrar com Deus e nós presenciarmos esse julgamento. Eu não sei se nós vamos presenciar essa seleção de Deus. Eu creio que sim, onde ele vai separar as ovelhas dos bodes. Nós não nos chocaremos com isso, porque nós lemos na Bíblia que vai ser assim. E é fácil falar isso aqui na teoria, né? Mas na prática, ver pessoas ali sendo afastadas definitivamente de Deus para um sofrimento eterno, ali a coisa vai ser diferente. Mas nós já conhecemos pela Bíblia que o amor de Deus não é como o amor do homem por uma mulher, ou o amor de um pai pelo filho, de um filho pelo pai. É um Deus que ama, mas é um Deus de justiça, e é um Deus que é fiel à sua palavra. Nada vai passar. Então a gente precisa saber diferenciar isso. Aí ele dá alguns exemplos aqui de pregação tópica, né, ou pregação por assunto. Oração, justiça, família, santificação. Ele não é elaborado em torno de uma única passagem, mas em torno de uma ideia escolhida pelo pregador. Quando eu fiz o seminário, era o estudo de EBI, Estudo Bíblico Indutivo, com o professor Antônio Neto, e quando ele trouxe esse modo saudável de
pregar na igreja, que é a pregação expositiva, isso foi uma bênção na minha vida, porque era um tormento. Acabava o domingo, eu tive tanto trabalho para escolher um assunto na minha mente para pregar, e acabava, eu já estava pensando, o que eu vou pregar domingo que vem? E aí eu fazia minhas leituras diárias e ficava pensando uma coisa, para tentar achar um tema ali que fosse agradável para a igreja, que não fosse muito problemático de pregar, que não causasse muito impacto na igreja, mas que os irmãos gostassem do tema. E aí a minha mente não está voltada em agradar a Deus primeiramente. Aí a mente do pregador, do pastor, está preocupado com as pessoas. Nós vimos então falar aqui, e nós vamos ouvir ainda aqui, no Seeker Sensitive, que é sensível aos ouvintes. Está muito famoso nos Estados Unidos. Então, são pregações que elas estão preocupadas assim, o que isso vai causar na mente e no coração das pessoas. Elas vão gostar da mensagem? Isso vai melhorar a vida delas aqui nesse mundo? Se as pessoas de repente estão numa situação de depressão, isso vai tirar ela da depressão? Se ela está angustiada, vai tirar ela dessa angústia? Então a pregação tópica, ela tem essa visão, de acordo com a mente do pregador, e geralmente o pregador está preocupado em tratar as necessidades das pessoas. Mas a pregação expositiva, ela não está preocupada se ela vai ferir, se a pessoa vai sair da igreja chateada, se ela não era bem aquilo que ela queria ouvir, se está contra o movimento ao redor da igreja, como o nosso país agora tem muito essa questão de a preocupação com o bullying, a preocupação com o bem-estar da pessoa ali com o seu defeito, e trazendo isso para a igreja tem que se preocupar em não tocar no pecado da pessoa, porque ela já está mal, e você vai tocar no pecado dela, ela vai ficar pior. O pregador expositivo, apesar de sentir muito, dele não ter a intenção de machucar pessoas emocionalmente, a preocupação primária dele será que Deus está feliz com o que eu estou pregando? Será que Ele está, eu estou agradando Ele? Estou sendo aprovado por Ele? Então a gente precisa então identificar isso. Quando você for numa outra igreja visitar, ou for na casa de alguém, ou ouvir uma pregação pela internet ou pelo rádio, isso vai nos ajudar a identificar que tipo de pregação está sendo feita ali. E a primeira visão é a seguinte: ele está lendo o texto e está expondo o texto, ele está lendo o texto e está explicando o texto, e ele está trazendo, se o texto é do Velho Testamento, ele está trazendo comprovação no Novo. Ele achou ali no Novo um ponto que ilumina aquele ponto difícil de entender no Velho Testamento, ou se ele está lendo no Novo, ele está trazendo confirmação no Velho. Olha, Isaías falava assim, que haveria um menino que viria a nascer, falava assim, que ele ia ter que fugir para o Egito. Então, assim, um texto vai confirmando outro. Ele está fazendo isso? Não está. O que ele está fazendo? Ele está aqui preocupado com pessoas nos dias de hoje que estão cometendo suicídio, pessoas que estão passando com psicólogo. Olha como aumentou o número de pessoas tratando com psicólogo e tal. E aí ele vai caminhando nessa direção e a Bíblia dele está fechada. Acende a luzinha amarela, primeiramente, que a gente tem que saber analisar, julgar os espíritos, e ouvir com muita atenção e filtrar. Dependendo da situação, passar a nem a ouvir mais as pregações dessa pessoa. Ok? Então, o que acontece? Pregação tópica, mesmo quando é sobre um texto único, o pregador pretende desenvolver um tema específico e escolheu o texto por causa disso. O que acontece? Quero pregar aqui sobre o sucesso financeiro. Nos dias de hoje é um tema muito interessante, as pessoas gostam muito. E aí ele vai na Bíblia para buscar base para trazer para a sua pregação. Eu vi não sei se foi Benihim, não foi ele, mas acho que foi um pregador brasileiro, que ele fala assim que as pessoas falam que Jesus era pobre,
Mas ele lê um texto que fala que Jesus acordou e saindo de sua casa ele estava na praia. Então assim, a pessoa que tem uma casa na praia não é pobre, né? E ele já começa a viajar, e ele tinha a casa, né? Ele tinha uma mega de uma casa, então Jesus era rico, então ele leu a passagem, fechou a Bíblia e viajou. Aí viajou gostoso mesmo, sabe? Foi longe, esqueceu totalmente os outros textos onde Jesus condena um pensamento de enriquecimento nesse mundo. Não que nós não possamos enriquecer nesse mundo, mas o nosso alvo, a nossa mente, não deve, vamos trabalhar, como nós cantamos aqui nesse hino, para Jesus. Ele é o nosso chefe, Ele é o nosso líder, é Ele que nós queremos agradar. E quando nós vamos ver seus conselhos, é sempre assim, olha, vocês devem sim trabalhar, eu trabalho até hoje, meu pai trabalha também, mas vocês devem buscar acumular tesouros no céu. E aí os seus discípulos seguem a mesma linha. Busca as coisas lá do alto, busca as coisas que pertencem a Deus, busca o reino de Deus. Mas aí você pega um xarope desse aí, que lê um texto, ele faz uma dedução. Jesus, provavelmente, muitas vezes, Jesus ele fala, ele não tem casa própria, ele tem que dormir na casa dos seus discípulos, né? Sempre dorme na casa lá de Zaqueu. Então a gente vê que assim que o sujeito realmente não conhece a Bíblia, ele está preocupado em enganar a igreja. Então o limite é estabelecido pelo pregador, até onde vai e o que vai dizer, e até onde ele vai dizer, o que ele diz, o que deve ser pregado ou não, é ele quem define, ele controla e manipula a pregação ao seu bel prazer. Ele pode fugir de um texto que é polêmico, nós tivemos lá mesmo em pregações positivas, né, isso pode acontecer às vezes, de o pastor estar numa igreja pregando, aonde aquela igreja, por exemplo, crê que o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, é algo bom para o ser humano, né? Porque o Senhor Jesus fala que ele veio para batizar com água, né? E com Espírito e com fogo. Aí a pessoa acha que ser batizado com fogo é uma coisa legal. E aí você está nessa igreja pregando sobre isso, e você fala, se eu tocar nessa ferida aqui, vai dar ruim. Né? Então eu vim aqui com uma missão, minha missão era expor o ponto X da mensagem, isso já está aplicado, o mais eu vou dar uma sabonetada, né? Eu vou escorregar aqui e não vou tratar desse assunto. Isso pode acontecer também na pregação expositiva, como nós presenciamos lá. Mas na tópica, na pregação por assunto, isso acontece direto. Porque às vezes está pegou um texto para pregar sobre o amor, e ele vai, por exemplo, condenar uma pessoa que não ama o seu próximo. Ele está dentro da igreja, tem um irmãozinho mais pobre ali, né? Ou às vezes um irmãozinho difícil de lidar, e você evita aquele irmão ou aquela irmã. Então você está faltando na questão do amor. E aí esse pastor vai ver esse texto, ele vai dar uma escorregadinha ali, vai sair fora, vai falar só sobre o amor do homem para com Deus. Mas lá na frente, o próprio apóstolo Paulo, ele vai inclusive falar que, aliás, Pedro vai falar, né? Você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então, é muito comum você ver em pregações tópicas ou pregações temáticas, situações como essa, o pregador manipulando ali a pregação. Então, próximo slide, os pregadores tópicos ou por assunto pregam somente aquilo que já sabem e não aquilo que vão aprendendo na palavra. E, poxa, é uma pena isso. Porque é tão gostoso você pegar quando nós fomos pregar aqui em Apocalipse, eu tremi na base. Quando chegou, eu estava fazendo exposição, começamos em Romanos, fomos indo, estava gostoso, né, trabalhar ali, todas as epístolas e tal. E quando chegou em Judas, eu já comecei, Senhor, tem misericórdia de mim. Está chegando Apocalipse.
Está chegando o livro mais temido. Teve grandes homens aí, grandes teólogos, que eles não ousaram pregar sobre Apocalipse, porque achavam que não tinham conhecimento para isso. Eu falei, quem sou eu? Quem sou eu? Mas ao mesmo tempo, eu vou fugir dessa responsabilidade? Aí eu me coloquei diante de Deus, me humilhei, Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Eu não quero ser um covarde, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E Ele fala que se você não tem sabedoria, faz o quê? Pede a Deus. E Ele tem em abundância, mas pede com fé, não pede de qualquer jeito. Então a gente vai aprendendo que é possível sermos humildes, não vamos conseguir entender a plenitude de Apocalipse, mas dá para pregar e expor para a igreja aquilo que é saudável para a igreja. Não ficar entrando muito em detalhes dos símbolos que apresenta lá em Apocalipse. E eu vi testemunhos de irmãos aqui que disseram que foi bom, foi uma bênção, aprenderam muita coisa. E nós aprendemos. Quando fazemos pregações expositivas, nós aprendemos, os pastores, os pregadores, mesmo que você já fez seminário, já fez pós-graduação, já fez uma série de coisas voltadas para a teologia, está sempre aprendendo. Então, eles perdem com isso e trazem à igreja, aos irmãos também, de perder, de estar conhecendo mais sobre a palavra. Então, ler um texto fora, isolado, pode ajudar no momento, mas não ensina a respeito do que Deus quis dizer com aquela passagem específica. É um irmão que está aí aprendendo, já fazendo uns esboços de sermão, né? Eu fico muito feliz com isso, acho muito legal. E usar uma Bíblia de estudo, que também é muito bom. Eu tenho Bíblia comum, a minha Bíblia eu tenho aqui, tenho no celular e faço algumas pesquisas com o que eu já estudei no seminário. Mas cada um tem o seu método de estudar, né? Mas aí faz as citações de textos que às vezes são baseados apenas na palavra, mas não estão baseados no contexto. E aí eu aconselhei o irmão, falei, olha irmão, quando for citar um texto para embasar a sua pregação, o seu sermão, procura saber se o contexto daquele texto citado, ele se encaixa com o contexto do texto que você está expondo. Porque é bom, você não vai ser pego desprevenido. Então, ele ler um texto isolado e para apoiar a sua mensagem é uma coisa que pode ser muito perigosa e não é nada edificar a casa na areia, isso aí, na verdade. Edificar a casa na rocha é você procurar saber se realmente o que você está lendo e ensinando é aquilo que Deus realmente ensinou na sua palavra. Nós estamos no slide 8. Ok, vamos dar uma pausa, 10:07, vamos tomar um café e depois a gente vai continuar no slide 9, os sermões tópicos de hoje. Amém? Então vamos lá. Amém, meus irmãos? Vamos então dar continuidade aqui no slide 9. Os chamados sermões tópicos de hoje. Aí vocês estão vendo esse bonitão aí, ó, Phil Johnson. Não conheço não esse sujeito aí, mas pela visual do sujeito já diz um pouco a respeito dele, né? Então a gente estava lá falando sobre o sermão tópico, tirei o aparelhinho aqui da orelha, porque não estou a fim de ficar levando puxão de orelha, só depois do sermão e depois das aulas, né? Falou alguma coisa errada aqui, pode puxar minha orelha aqui que a gente vai aprendendo junto. Então no anterior ele fala sobre os pregadores tópicos, eles leem texto fora, né, isolado do que ele está apresentando, e o perigo disso aí. Mas agora então nós estamos nesse slide, os sermões tópicos de hoje, que diz assim: além disso, os assim chamados sermões tópicos
que o típico pastor contemporâneo prega são algo completamente diferente. Minha objeção principal não é simplesmente de que ela não é expositiva, e sim de que ela muitas vezes deliberadamente não faz sequer uma única conexão com a Bíblia, ou pelo menos faz a conexão bíblica tão pequena e tênue quanto possível. Um dos principais gurus do movimento Seeker Sensitive aconselha os pastores dizendo que não é uma boa ideia começar os sermões com a Bíblia. Está vendo como a coisa vai caminhando? Quando eu fui chamado, eu tive era uma espécie de estudo ou palestra para casais na nossa igreja ali, muitos irmãos ali, amados ali na igreja O Brasil para Cristo. Eu e a minha esposa fomos participar ali de uma espécie de estudo para casais, né? Fui cheio de expectativas, né? E, poxa, um estudo para casais é muito legal, né? E foi uma mulher fazendo ali a exposição do estudo para casais. E ela então trouxe o estudo numa linha mais humanista, sério, uma linha mais assim, como uma psicóloga. Né? Inclusive ela trouxe o estudo com base num psicólogo renomado e tal, enfim. E enquanto ela ia ali ensinando e falando, e eu assim, poxa, mas cadê os versículos da Bíblia? E tem tantos, né? O Senhor Jesus fala que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. A mulher deve ser ali aquela que trabalha para construir junto com o marido e não contra ele, né? Sendo ali a sua auxiliadora idônea, né? Há tantos conselhos bíblicos interessantes para casais e, poxa, não foi citado nenhum. Então, dado momento, ela projeta um slide e tem algumas referências de provérbios ali, Eclesiastes e a outros textos ali. Falei, oxa, agora o negócio vai ficar bom, né? Só que ela fala assim, mas nosso tempo está curto e nós não vamos ler esses textos. E pulou para um próximo slide e continuou ali a palestra dela. Falei, poxa, que pena, né? Que pena. Você faz um estudo para casais dentro de uma igreja evangélica para crentes e a base não é a Bíblia. Infelizmente, a base não é a Bíblia. Claro que quando me deram a oportunidade de pregar lá, não deu outra. Eu tive que falar, olha, vocês erraram nesse ponto. Vocês erraram aqui. Então, lógico que eu apontei, o texto, a pregação falava sobre prioridades, falava sobre a importância de nós termos a Bíblia como fonte de ensino e que o cristão deve dar prioridade para dedicar o máximo possível do seu tempo para estudar a Bíblia. E quando você vai então fazer uma apresentação, quando você vai fazer uma palestra ou trazer uma mensagem ou um estudo, seja o que for, a base tem que ser a Bíblia. Mas aos poucos, sem perceber, as igrejas estão aderindo ao grande movimento. Por isso que a Bíblia fala, o caminho é estreito mesmo, sabe? E ele é difícil de trilhar. E ele traz um paralelo de um outro caminho, que é um caminho largo, com uma porta larga. E de uma certa forma, nós conseguimos enxergar esses dois caminhos, ainda que nós trilhamos o caminho estreito, que passa pela porta estreita, que poucos acertam com ela. Mas, de alguma forma, minha mãe tinha, eu lembro, desde pequeno, ela tinha um quadro que muito conhecido, muita gente tinha esse quadro nas casas. Então ele tinha um caminho largo e ali naquele caminho tinha tudo atrativo, né, humano, cinema, teatro, tal, uma série de coisas assim, casas de prostituição e tal. Tinha um trem passando, um negócio que eu não sabia nem o significado daquilo. Mas tinha do outro lado um caminho estreito e tinha uma marrequinha de gente andando ali por aquele caminho. No outro era uma multidão, assim. Então, sempre como me vem à mente, eu lembro desse quadro. Porque nós vivemos no mundo e nós conseguimos enxergar esses dois caminhos. E às vezes a gente tem aquela sensação de Davi.
Poxa, eu estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, eu guardo a palavra de Deus, eu amo a lei do Senhor, eu preservo a lei do Senhor, eu procuro andar nos caminhos do Senhor. Poxa, mas eu olho para o lado, eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo o ímpio se dando bem, e parece que ele tem até mais paz do que eu. Então ele fala, não, mas quando eu entro então na presença do Senhor, quando eu entro na casa do Senhor, então eu vejo que faz todo sentido, né? Então, esse movimento que acontece ao nosso redor, esse movimento de igrejas, entre aspas, crescendo ao nosso redor, e a técnica deles, o método deles dando certo, parece que isso está, de uma certa forma, como uma metástase, né? Aquele câncer que vai enraizando, parece que ele vai entrando dentro das igrejas que até então eram conhecidas como igrejas saudáveis. Os batistas, por exemplo, eram conhecidos como os Bíblias. E agora parece que está sendo normal para muitas das igrejas batistas serem conhecidos como os sem Bíblia. Porque é melhor não incomodar as pessoas. É melhor, como esse Phil Johnson aqui, ensinando, né? Olha, não começa o sermão com a Bíblia. E a pregação expositiva, eu vejo 2 métodos, né? Que assim, um é você ler o texto todo e depois você sai explicando ponto por ponto no texto. E o outro é você ir lendo e já ir... eu prefiro esse, porque fica mais fresco na memória, né? Você já vai lendo e já vai expondo ali para a igreja o significado daquele texto, fazendo os links, fazendo o link com o texto dentro do próprio contexto, ligando esse texto com algo que está atrelado ao Novo Testamento ou vice-versa, se é do Novo que você está lendo, fazendo um link ali com o que está no Velho Testamento e vai expondo. Então primeiro você lê a Bíblia, de qualquer forma, você primeiro lê o texto, depois você explica o texto, de acordo com aquilo que você já estudou previamente, debaixo de oração, clamando a Deus por misericórdia e sabedoria, você vai expondo aquele texto. Mas olha o nível, o ponto que está chegando. O ponto de assim, se você for pregar, tudo bem, pode até usar a Bíblia, mas não começa lendo a Bíblia, porque isso vai chocar as pessoas. E quando se faz uma citação bíblica, aquilo é tão formal, eu vou ler porque estamos na igreja, né? Então tem que ler um versículo, aí ele lê um versículo ali, conexão zero com o que está sendo ensinado, o que está sendo falado. Às vezes a palavra que ele citou bate com o tema dele, mas o contexto está totalmente fora. E é isso que tem se tornado as igrejas nos dias de hoje. É isso que tem se tornado pregar nas igrejas nos dias de hoje. A gente fala aqui de temática, né, ou de tópico e expositiva, mas vocês sabem que há todo tipo de pregações nas igrejas, mas esses são os mais comuns. Mas assim, é aquela que, né, o sujeito vai para a igreja sem preparo nenhum, acho que vocês não conhecem, nunca viram uma pregação assim, né? Ele abre a Bíblia ali na hora, lê um versículo lá, sobe-se ao templo de Dibon e os seus altares idólatras para chorar por causa de Nebo e Moabe, pranteia, todas as cabeças são raspadas e toda a barba foi cortada. Tá vendo aqui, não pode raspar a cabeça, não pode cortar a barba, porque isso é um sinal dos moabitas, e isso aí é vergonha. Então o cara sai totalmente do texto, não entendeu ali a situação ali de uma profecia de Deus contra Moabe, e o que levava eles a ter essa prática, que era uma visão idólatra. E isso quando ele encaixa o que ele está falando com o texto. Porque às vezes ele sai totalmente e vai falar, Deus mandou falar isso para você. Então são pregações assim, sortidas, uma espécie de caixinha de surpresa. Não foi nem preparada, porque a temática ela ainda é preparada. Né? A pregação por tópico, ainda existe uma preparação, ainda que seja uma coisa da cabeça do pregador, mas ainda existe. Mas essa pregação sortida, vamos dizer assim, ela ainda é pior. O cara não se preparou, a pessoa não teve um cuidado de orar, clamar a Deus, Senhor, abre o meu entendimento para esse texto. Eu sou tão limitado, Senhor. E eu sou tão preocupado com as coisas dessa vida. E meu tempo é muito reduzido. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por graça mesmo,
me ajuda a entender esse texto, e vai ali se prostrando, pedindo mesmo com fé, e o Senhor vai abrindo o entendimento. Mas esse tipo de pregação sortida, né? O sujeito abre a Bíblia ali na hora e lê um versículo e fecha a Bíblia e depois nunca mais volta para a Bíblia, isso é mais fácil de identificar. Eu creio que com a maturidade que nós temos aqui como igreja, já é bem fácil de identificar que esse tipo de pregação está longe de ser uma pregação que agrada a Deus. Então nós vamos tratar realmente das pregações que são mais fáceis de ser enganados por elas, se nós não tivermos atenção, que seria então as temáticas e as duas pregações. A temática ela é perigosa e a expositiva é sadia para a igreja. Então a gente leu aqui, né, que um dos principais gurus do movimento Seeker Sensitive aconselha os pastores dizendo que não é uma boa ideia começar os sermões com a Bíblia. Então, próximo, entramos então na pregação expositiva propriamente dita, né? O que acontece na pregação expositiva? A verdade é extraída de uma passagem específica da Bíblia, o pregador abre a palavra e a expõe ao povo de Deus tal como ela é. E assim faziam os sacerdotes, assim faziam ali, desde que então Deus estabelece sacerdotes para o povo de Israel, é assim que eles ensinam o povo. Eles pegam as leis que foram escritas para o povo de Israel, os livros históricos, as crônicas, as profecias, abre, lê para o povo e explica para o povo. Interessante que naquele tempo não tinha microfone, caixa de som, tinha bastante criança, o povo não tinha televisão para assistir, então tinha barulho ali, né? Tinha movimento, mas na hora de pregar a palavra tinha que ser um silêncio absoluto. Tinha que ser um silêncio absoluto, porque senão não dava para ouvir a explicação da palavra. E aí a gente vê ali Deus cuidando do seu povo, trazendo sempre pessoas para explicar ou ensinar ao povo. É claro que depois teve aqueles 400 anos de silêncio, antes de João Batista, mas Deus está sempre trazendo ali, cuidando do seu povo, tanto que quando Jesus vem, há alguns sacerdotes, algumas pessoas que estão, de fato, esperando a sua vinda e confiam que Ele é o Cristo, mas são bem poucos. São pouquíssimos. A maioria dos estudiosos, eles não creram que Cristo de fato é o Messias e se perderam aí. Então a gente precisa, uma coisa que é importante, nós temos estudado sobre revelação e inspiração, é saber que se não vier da parte de Deus, se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, tem ali os discípulos a caminho de Emaús, conversando com o próprio Senhor Jesus, que é a palavra, não identificaram que ele era o Messias, mas somente identificaram quando foi aberto os olhos dele e a mente deles. E eles falaram, poxa, não doeu o nosso coração quando ele falava conosco no caminho de Emaús, expondo as Escrituras para a gente, falando sobre a necessidade, a importância do Messias morrer em favor, substituindo ali o homem na sua condenação. Então precisamos ter o nosso entendimento aberto por Deus. Isso é algo que ninguém pode fazer por si mesmo e eu não posso fazer isso por uma outra pessoa. O que eu posso fazer é expor o Evangelho da forma mais pura, sem se preocupar com que o meu intelecto, a minha sabedoria faça isso, a minha sabedoria abra o entendimento daquela pessoa, porque isso não acontece. Isso não funciona assim. O que funciona é quando o Espírito Santo fala, esse é meu. Esse aqui é meu. E é a hora dele entender o Evangelho, é agora. Vi pastores renomados aí dando um testemunho de que achavam que eram pessoas que já tinham se arrependido dos seus pecados. Mas só foram entender o que realmente é se arrepender do pecado anos depois de ministério. Porque até então, nasceu num lar evangélico, de pais, avós evangélicos, pais evangélicos, seria uma terceira geração de cristão.
E o pecado para ele era uma coisa assim que, poxa, eu não cometo nenhum desses pecados aí que as pessoas não cristãs cometem, então vou me arrepender do quê? Eu me arrependo de uma forma verbal, mas aquilo nunca tinha acontecido de fato, ele e Deus, e ele se colocar diante de Deus ali e falar: Senhor, eu sou um miserável mesmo, com toda a minha autovisão sobre santidade, sobre purificação, eu sou um miserável, porque eu achava então, até aqui, que as outras pessoas tinham que se arrepender, eu apenas verbalmente o fazia. Então, precisamos ter o conhecimento real da palavra trazido pelo Espírito Santo para que isso então de fato seja eficaz em nossas vidas. Não vamos falar que eu preciso entender perfeitamente toda a doutrina bíblica para uma conversão ou arrependimento. Isso aí está muito ligado ali ao gnosticismo, ou seja, a salvação por meio do conhecimento, ou só aqueles que têm inteligência é que podem ser salvos, não isso. Mas o crescimento, a maturidade cristã, ela vem por meio do conhecimento da palavra. A gente precisa ter isso em mente. O Senhor Jesus ensina isso, os seus discípulos seguem essa linha de aprendizado e conhecimento. Eles dedicam as suas vidas, não somente fundando igrejas, mas ensinando as igrejas e revisitando as igrejas para saber se elas estão naquela mesma alicerce, aquela mesma doutrina que foi ensinada inicialmente, e se elas estão fora, corrigem ali com um rigor, igual Paulo faz ali com os irmãos que já era para estar ensinando e ainda estavam no leite. E outros que também ele fala assim, me admira, né, como rapidamente vocês saíram então da doutrina que foi ensinada para vocês, para essas doutrinas que na verdade não são o Evangelho. Então, na pregação expositiva, pregar estando a serviço da palavra é ouvir a palavra submetendo-se ao que a palavra diz e não aquilo que pensa o pregador. Então, nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado quando a gente está ouvindo uma pregação e nós não fazemos uma comparação com o que está na Bíblia. E às vezes tem essa sensação de que fala assim, eu estou sendo submisso ao pastor. A Bíblia não fala que eu tenho que ser submisso ao pastor? Mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, sejam meus imitadores, enquanto eu for um imitador de Cristo. Assim como eu imito a Cristo, sejam também meus imitadores. Mas se eu, ou um dos apóstolos, ou um anjo do céu, vier trazer um evangelho diferente para vocês, lance uma maldição sobre esse ensino. Não aceitem esse ensino, amaldiçoem todo o ensino que se desvia da Bíblia. Quando vamos falar sobre profecia, e Jeremias está ensinando lá sobre como identificar uma profecia, se isso vem de Deus, se não vem de Deus, Deus chamando a atenção dos sonhadores, dos visionários, das pessoas que têm visões e tal. Ele fala assim, você tem que analisar a profecia, ela se cumpriu? Ok, legal, não é suficiente para ser algo realmente vindo da parte de Deus. Porque a pessoa pode fazer uma profecia, pode ser algo surpreendente, e depois ela fala assim para você, olha, deixa a Bíblia de lado. Vem comigo, que você passa de ano. Não vai. Você não vai passar. Vai ser reprovado por Deus. Então nós temos que nos submeter aos nossos líderes pela palavra. No momento que ele sair da palavra, você tem toda a autoridade bíblica para chegar nessa pessoa e falar assim, meu irmão, olha, você falou isso sobre o nascimento de Jesus, mas aqui tem um versículo aqui, e dentro do contexto desse versículo, está dizendo isso a respeito de Jesus, e está confrontando o que você ensinou. É sua responsabilidade fazer isso, porque a saúde da igreja não é só a responsabilidade do líder, ou dos líderes, mas é a responsabilidade de toda a igreja
Esse dia eu estava trabalhando, deu uma topada no dedão, e, poxa, essa coisa aconteceu quando eu tinha 14, 15 anos, né? Eu agora com 48 anos de idade, arrancando o tampão do dedo do pé, é um negócio, eu fiquei até com vergonha de mim mesmo. Doeu o corpo inteiro aquilo. Todo o corpo sofre quando você tem alguma coisa assim que machuca. Então, se o líder, se o pastor prega alguma coisa que é prejudicial para a igreja, que isso vai fazer mal para a igreja, o corpo todo tem que sofrer. E assim como o meu dedão do pé gritou, está doendo aqui, e aí eu tive que ir lá fazer um curativo, lavar, cuidar, tratar, cada membro da igreja, quando sente o perigo, quando sente a dor, ele precisa, num bom sentido, gritar. Está doendo. Claro que não é um emocional, não é, mas é porque saiu fora da palavra. E eu amo tanto a palavra que eu não quero que ela seja distorcida. Eu não quero isso. Eu quero que a palavra seja preservada pura. Então, cada um de nós aqui somos responsáveis pelo que ouvimos. Isso está saindo realmente do que a Bíblia diz, é o que Deus está dizendo, ou isso está na mente do pregador? No nosso estudo que nós tivemos, a gente vai ter que parar por aqui por causa do horário. A reunião que nós tivemos com os irmãos que estão estudando teologia, o irmão Fabiano trouxe 2 questionamentos ali. E é muito importante você questionar o que o professor está dizendo, não é falta de respeito, não. Pode ser que o questionamento, aliás, ele nos traz um entendimento melhor do que foi dito. Ele fala assim, por exemplo, o professor Leandro Lima, ele fala assim, existem revelações da parte de Deus que não estão na Bíblia. Aí você já choca, meu Deus, isso é verdade? Deus se revela, ou já se revelou, fora da Bíblia? E aí a gente vai ver que existe a revelação geral, a criação do mundo, as coisas visíveis, elas revelam que Deus existe. Deus se revelou, a criação do mundo é a palavra de Deus, porque para que as coisas existissem, Ele disse, haja luz e houve luz. Haja o firmamento, e houve o firmamento. Haja ali os animais, e os vegetais, e os seres humanos. E tudo foi criado pela sua palavra. Então é a revelação de Deus. Mas ela é suficiente para o homem entender que ele é um miserável, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa negar as suas vontades carnais. A revelação geral não diz nada disso. O que vai nos ensinar sobre isso é a revelação especial, que é o que Deus deixou registrado na Bíblia. E é o que nós precisamos estudar para crescer e amadurecer. Então nós estamos aqui então, meus irmãos, nesse ponto, pregação expositiva. Quero frisar novamente o final, aqui, todo esse slide, né? Então, o que é a pregação expositiva? É a verdade extraída de uma passagem específica da Bíblia. O pregador abre a palavra e a expõe ao povo de Deus tal como ela é. Ele não altera essa mensagem. Como é que eu vou saber se ele alterou ou não? Eu preciso também estudar o texto. E é por isso que eu passo para os irmãos aqui. Às vezes dá uma falhada, né? Mas eu passo para os irmãos aqui, domingo que vem nós vamos estudar Isaías capítulo 15. Estuda em casa. E aí, quando eu vier expor aqui para os irmãos, eu falo assim, está dentro do que Deus está falando aqui. Sim, eu estudei em casa, realmente está batendo. Né? Mas se não estiver, você é responsável, quando acabar a pregação, chamar o pastor, chega aqui, senta aqui, vamos conversar. Eu tenho um texto aqui que diz isso, 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 isso. E assim a gente vai crescendo, a igreja vai sendo saudável. E também, pregação expositiva é pregar estando a serviço da palavra. Eu sou servo da palavra, eu não controlo a palavra, eu não digo para a palavra o que ela tem que dizer. Mas é a palavra que me diz o que eu tenho que dizer, eu sou servo dela. É ouvir a palavra submetendo-se ao que a palavra diz, e não aquilo que eu penso, e não aquilo que pensa o pregador. O que eu penso não importa, o que importa é o que Deus disse, ou o que Deus diz, porque Ele é sempre atual. Meus irmãos, isso é muito importante. Guardem cada ponto desse estudo. Eu comprei os livros, estou lendo, está sendo bastante, eu estou tendo que dividir bem o meu tempo entre trabalho, entre a preparação das pregações, a leitura dos textos do 9 Marcas,
o estudo junto com o seminário, junto com os irmãos. Mas graças a Deus eu estou aprendendo bastante e eu vou procurar disponibilizar esse material para os irmãos relerem em suas casas. Estou devendo a apostila para os irmãos aqui, ainda não consegui, mas vou me reunir com os irmãos aí, ver quem pode me ajudar. Tem o material já tudo em PDF, depois eu vou ver se a gente consegue imprimir isso e passar para os irmãos estudarem em casa. Amém? Então paramos aqui nesse slide. Qual que é esse aí, irmão? É o 10? Paramos no slide 10, só tem mais 36, só tem mais 26 slides. E nós temos, então, 2 domingos para tratar esses 2 slides. É o que está no nosso planejamento lá, que pretendemos seguir ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial.